Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno. Também estou no Instagram como Bubu Finanças e quero trazer hoje uma conversa sobre investimentos. Uma fala que veio de uma cliente amiga um tempo desses, que passou por um processo há um tempo e vem desbravando alguns caminhos. Ela soltou a seguinte frase: Bubu, eu estou conseguindo investir R$ 300 por mês. Estou pensando num horizonte de mais ou menos 20 anos, quando eu chegar aos 60, e acho que vai ser um bom complemento para o INSS. Eu recebi essa frase muito feliz porque eu comecei a pensar em algumas coisas. Primeiro, me parece que ela está botando o pé num espaço que parecia muito distante há um tempo atrás. E que meio que parece que ela está em outra realidade, sabe? Porque ela está começando a investir. Ela está nesse caminho. E já tem uma reserva de emergência montada. No segundo momento, me passou pela cabeça também que ela parece ter um plano meio definido. Ela tem um horizonte, ela já tem o aporte, já tem essa possibilidade de fazer com constância e ela já começa a se afastar de vídeos no YouTube, ela começa a se afastar de projeção de corretora e de pitaquinhos que eventualmente surgem. E terceiro, a ponderação de vai ser um complemento do INSS, isso me chamou a atenção, porque ela já faz a contribuição, que é obrigatória, que ela vai ter uma renda no futuro e ela busca um complemento. Então, eu pensei, a partir dessa frase, da gente começar a fazer aqui algumas contas, desenhar alguns cenários e conversarmos. Antes da gente olhar para a tela e começarmos a desenhar os cenários, a gente precisa ter alguns termos em mente. O primeiro deles se chama aporte, que seria uma aplicação, um movimento ativo da pessoa de investir. Então, se a gente está falando de aporte de R$ 300 por mês, seria todo mês R$ 300 irem para a corretora ou irem para o produto. O segundo, rentabilidade. Rentabilidade talvez fique mais fácil você entender como performance, ou seja, o quanto o investimento performou. Então pode ser tantos por cento, e aí vai ser ao ano, vai ser assim, enfim, o formato que vamos usar aqui é uma performance ao ano. O terceiro seria o patrimônio no final do período. A gente vai precisar aqui do auxílio da matemática financeira, e eu não quero entrar em muitos detalhes porque costuma ser um assunto meio traumático assim na fase da nossa escola, que a partir disso que a gente acabou de conversar, a gente veja a coisa acontecendo. Então, vamos para cá. Primeiro cenário, vai ter mais de um, né? Temos hoje que esse dinheiro, ele não seria da reserva de emergência, é um dinheiro separado, um aporte de R$ 300 por mês, uma rentabilidade de 4% acima da inflação. Ou seja, superando a inflação em 4%, vamos deixar a inflação de lado. Facilita muito a nossa conta. Então, o dinheiro que vai dar no futuro já está sendo o poder de compra de hoje acima da inflação. E aí é muito interessante que a gente pode chegar em um formato assim, dos anos passando e quanto de patrimônio vai ser juntado ao longo do período. Nesse cenário, os 300 por mês, a gente chega aqui, um patrimônio de mais ou menos 129 mil. E aí, a gente poderia interpretar da seguinte forma: vou começar a investir R$ 300 por mês no período de 20 anos, a partir de agora, quando eu chegar nos 60, ou seja, os R$ 300 por mês vai dar R$ 3.600 no ano, e vou acumular mais ou menos 129 mil com a rentabilidade de 4%. E aí possa ser que você pense que os 4% seja muito pouco, ou que os 129 mil seja muito pouco e que você vai passar fome mais para frente. É algo que eu já ouvi ao longo da minha jornada. E aí eu trago essa coisa do tipo, primeiro, 4% é razoável, a gente tem algumas bases que indicam que a gente considere 4%, porém, não é um número que, assim, você pode ter ouvido de um vizinho seu, de alguém, de um amigo, que ano passado conseguiu 20% ao ano, que 4% é muito pouco. Ou algum youtuber fazendo conta com, sei lá, com 15, com 20, e que possivelmente está desconsiderando a inflação. Ao invés de a gente fazer conta com 4%, vamos supor que você seja o mago das finanças, sabe? O guerreirinho, essa pessoa maravilhosa que vai conseguir uma rentabilidade superior
E vamos considerar agora um segundo cenário com a rentabilidade de 6%, ou seja, 50% acima da que a gente acabou de considerar. E a gente chegaria num cenário mais ou menos assim. Mesmo aporte de R$300, considerando 6% acima da inflação, a gente chegaria em mais ou menos 165 mil acumulados no final do período. E aí eu trago a reflexão do tipo, será que é tanta diferença assim? A gente está falando em torno de 40 mil reais ao longo de 20 anos. Pelo amor de Deus, eu sei que 40 mil reais é muito dinheiro. Só que a gente precisa considerar alguns outros eventos que vão acontecer no meio do caminho para que a gente tenha essa diferença. Primeiro deles, a gente está falando de você assumir um tantão de risco, muito risco. E risco, ele pode vir associado a outros eventos muito danosos para a nossa saúde mental e física. Por exemplo, cair cabelo no meio do caminho, de tanto estresse que você vai passar. O coração, assim, ele recebeu alguns estímulos muito perigosos de ver cotação baixando, cotação subindo, entrou dividendo, não entrou dividendo, preciso olhar balanço patrimonial, preciso ver projeção de empresa, sabe? De repente uma gastrite no meio do caminho. E aí a gente pode associar também a, por exemplo, você deixar de curtir alguns momentos da vida, deixar de curtir a família, de repente até não investir tanto na sua própria carreira, porque você meio que está com um segundo emprego em paralelo, que seria gerir uma carteira. E aí o que acontece? Eu, particularmente, fico mais contente com o primeiro cenário, que a gente não está falando de um movimento tão ativo, que permite, por exemplo, a gente curtir o passeio. Eu acho que é muito importante a gente ponderar essa coisa que vem circulando, esse discurso que a gente tem que ser um super-homem, um super-humano, sabe? Uma super-mulher, de que a gente tem que enfrentar tudo, a gente tem que absorver tudo, tem que trabalhar não sei quantas horas por dia, para de repente a gente buscar uma rentabilidade maior. E que daqui a pouco eu vou detalhar melhor, trazer alguns pontos sobre essa ânsia de bater o mercado e de repente chegar nos 6%, ou 15%, 20%, como o seu amigo falou, ou outra pessoa falou. Queria que a gente pensasse num terceiro cenário, que esse cenário ele mudaria, e quero chamar a atenção para o ponto. O que é que muda se a gente focar no aporte e não na rentabilidade, ou seja, no nosso movimento ativo de colocar dinheiro no investimento? Para esse terceiro cenário, vamos considerar que essa pessoa procurou um processo de planejamento financeiro, ou começou a ler livro, começou a se interessar, começou a conversar com outras pessoas, começou a aprender, seja lá qual o caminho, e ela conseguiu fazer uma mudança. Ao invés de R$300 por mês, ela começou a colocar R$500 por mês, que dá mais ou menos o mesmo aumento de 50%. Ou seja, a gente chegaria num cenário assim. Uma observação também. O aumento de 300 para 500 me parece muito mais razoável e sustentável a longo prazo do que a gente ficar buscando essa rentabilidade superior às médias. Então, por parecer mais sustentável, eu sou tendencioso a dizer que ele tem mais possibilidade de acontecer no final do período. Curioso, chegamos em mais ou menos 200. Ou seja, a gente meio que supera o guerreirinho, né? Supera o mago das finanças que estava ali mais ou menos em 165. E aí o ponto que eu quero destacar é que os aportes, eles são muito responsáveis pelo nosso resultado. Então, desses 200, seria muito interessante a gente ponderar o quanto é resultado de aporte, de movimento ativo, de investimento, e o quanto foi de rentabilidade. Então, a gente poderia fazer uma conta que seria mais ou menos o seguinte: estamos falando de R$500 por mês, que em um ano, ou seja, vezes 12, vai dar um total de R$6.000, que ao longo de 20 anos a gente vai chegar ali em mais ou menos 120 mil, e a gente tinha 10 mil do começo, que é um dinheiro separado da reserva de emergência. Então temos 130 mil. Para chegar nos 200, falta mais ou menos 70. Então me chama a atenção, e eu gostaria que chamasse a atenção para você também, que mais ou menos 65% do dinheiro no final foi resultado de aporte, foi resultado do dinheiro colocado. E mais ou menos 35% foi o dinheiro que foi rendendo por ele mesmo. Então eu quero que fique claro que
é muito importante a gente focar no aporte, que é o que está no nosso controle, o movimento ativo da gente. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de perguntar e entender o que é que desenho. Eu prefiro já mostrar o desenho. A gente pode ver nessa forma ou pessoas que são mais gráficas. Mais ou menos 65%, mais ou menos 35%. E aí, por exemplo, esse terceiro cenário de aumentar o aporte, ele fica de um jeitinho que eu gosto, que é um jeitinho sem tanta emoção, que dá pra gente aproveitar, dá pra de repente focar na nossa carreira, ou que seja, buscar um outro caminho, se for o caso, e a gente não tá procurando emoções. Recomendo, caso você queira emoção, experimente empreender. Abra um negócio, e aí você vai passar por muitas emoções de como sustentar, como fazer essa coisa crescer. Não acho que seja interessante procurar emoção no mundo dos investimentos, a menos que faça parte da sua profissão. Então recomendo, pensa sobre isso. O que é que seria diferente se eu, ao invés de focar em ser o mago das finanças, em de repente ficar buscando, olhando o relatório, olhando o balanço, se procurar um caminho mais tranquilo e focar no que está no controle. Os movimentos ativos, os aportes, os investimentos e menos no quanto a coisa vai render, porque a gente já está dependendo de outras pessoas, de outras empresas, de movimento de mercado, e de repente tributação e de uma série de fatores que tornam a coisa mais complexa. Então, se não ficou claro, eu queria trazer aqui 3 pontos. O primeiro deles, você sendo uma pessoa não herdeira, não milionário, que fique claro que muito da sua saúde financeira no futuro vai depender do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu ganha-pão. E do quanto ali, de repente, a soma do INSS, algum seguro, algum movimento que você faça para que você lide com porrada na vida. Outra, se não ficou claro, se você faz parte de um seleto grupo da população que tem condição de investir, eu recomendo que comece. Acho que ficou claro pelos cenários que a gente desenhou. E um último é, se você faz parte do seleto grupo que tem condições de começar a investir, e de repente você consegue investir mais, mesmo que seja abrindo ali um pouquinho do espaço do seu dia a dia, porque a gente está pensando no futuro, eu recomendo que faça também. Procure ajuda e que comece a fazer esses movimentos. Os rendimentos, se a gente fosse pensar num bolo, eles seriam a cereja do bolo. Porque a massa, o alicerce, a base, seriam os nossos aportes, os movimentos ativos da nossa parte para fazer com que esse bolo cresça. Eu imagino que você conheça esse livro aqui, ou ao menos esse senhor, que estampa a capa, e ele tem uns recados muito interessantes. I think it's the same thing that makes most sense practically all of the time, and that is to consistently buy an S&P 500 low-cost index fund. Keep buying it through thick and thin, and especially through thin. The trick is not to pick the right company, it's to be, because most people aren't equipped to do that, and plenty of times I make mistakes on that. The trick is to essentially buy all the big companies through the S&P 500, and to do it consistently, and to do it in a very, very low-cost way, because costs really matter in investment. Going back to stocks, people bring the attitude to them too often that because they are liquid and quoted minute by minute, that it's important that you develop an opinion on them minute by minute. Now, that's really foolish when you think about it. And that's something Graham taught me in 1949. I mean, that single thought that people pay for advice they really don't need, and for advice where the person giving it can be very well meaning in it and believe their own line. But the truth is that you can't deliver superior results to everybody by just having them trade around a business. If you bought into a business, it's going to deliver what the business produces, and the idea that you can outsmart the person next to you, or that the person advising you can outsmart the person sitting next to you is well, it's really the wrong approach.
Além disso, eu também gostaria que você desse uma olhada nesses estudos aqui do S&P 500, que mostram que no horizonte de 10, 15 anos, aproximadamente 90% dos grandes gestores dos fundos de ações, ou seja, pessoas que trabalham no mercado financeiro, altamente estudadas, capacitadas, com equipe, não têm superado a média do mercado. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês lerem depois. Tem estudo também do S&P no Brasil. Então, recomendo que vocês leiam e pensem sobre esses números, porque são dados, eu não estou inventando. Tem também, para pessoas que gostam de estratégias de dividendo, de buscar aquelas empresas que vão decolar e vão ter uma excelente performance, recomendo também a leitura desse livro. E tem uma frase muito boa na página 178, que é, palavras do autor: embora não possa assegurar que o investimento indexado tradicional seja a melhor estratégia já desenvolvida, posso garantir que o número de estratégias que são piores é infinito. Palavras do mesmo. Então, só para a gente revisar o que conversamos hoje. Primeiro, partimos de uma fala da cliente e todo um processo de autonomia que ela está começando, de começar a investir, de pensar em horizonte, de começar a ignorar algumas planilhas, algumas coisas que ela viu assim pela internet. Começamos desenhando cenários também, o cenário dela, um cenário de um possível guerreirinho das finanças, o mago, que vai superar, vai nessa ânsia de ser o super-humano, de bater o mercado de ações. E fizemos um terceiro, que ao invés de tentar, de ter essa expectativa de superar o mercado, de conseguir colocar mais dinheiro, e vimos as diferenças. Depois conversamos sobre essa ânsia de bater o mercado, deixo aqui alguns materiais para vocês lerem, e estou muito curioso para saber a reação de vocês, o que é que vocês acharam, o que é que vocês sentiram, se tem alguma dúvida, se tem alguma recomendação de vídeo para que eu faça, deixa aqui embaixo. Muito obrigado, um cheiro e até mais.